Olá, sou Vitória Rafaela Costa Soares, faço bacharelado em Ciências Sociais e estou no sexto semestre. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu plano de trabalho, que é sobre consequências do Covid-19 e violências contra pessoas com deficiência. O trabalho consistiu em investigar o impacto do Covid-19 na vida dessas mulheres com deficiência, principalmente analisando o fator do isolamento social, que foi uma das medidas adotadas pelas organizações de saúde como forma de controlar o vírus. Esse isolamento promoveria maior convivência dessas mulheres com suas redes de apoio ou até a necessidade de acionar por outras instituições que pudessem ajudá-las nesse momento. Então, as teorias feministas já explicavam como a sociedade se colocaria de frente a essas demandas que as mulheres com deficiência necessitavam, e a Anaí Guedes foi a principal autora que me ajudou a formar meu embasamento teórico e prático mesmo dentro dessa investigação, justamente porque ela já trabalhava com essa demarcação de mulheres com deficiência. Fiz uma participação numa conferência online de uma empresa americana, que tem um projeto chamado Me Usa. Nele, eles chamaram vários convidados, sejam eles profissionais, delegadas que apresentaram projetos para a Delegacia da Mulher como forma de assegurar e assistir os direitos dessas mulheres com deficiência, e tivemos relatos pessoais dessas mulheres explicando que a violência ela perpassa o fenômeno físico. Dessa forma, a partir da coleta teórica de trabalhos da Anaí Guedes, com a experiência de campo, sendo participando de webinários ou assistindo vídeos recomendados sobre o assunto, o objetivo geral do trabalho consistiu em entender as violências e suas subjetividades, que não entrariam apenas no fenômeno físico, mas psicológico, social, cultural que essas mulheres vivenciam a vida inteira e como isso foi agravado durante a pandemia. As informações foram coletadas através de um banco de dados com um questionário elaborado. Foram divididas em 3 etapas. A primeira etapa era composta por pessoas com deficiência e sua rede de apoio, que eram ligadas à Secretaria de Desenvolvimento Social, a SEDES, e à Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a APAI. A segunda etapa era composta por pessoas que contraíram o Covid-19 e, assim, a terceira etapa consistia nas entrevistas em profundidade, onde nós faríamos um questionário elaborado para entender essa realidade e as experiências dessas pessoas ao longo desse processo pandêmico. Na minha pesquisa, eu investiguei 65 entrevistas. Todo o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Brasília e da Faculdade de Saúde. Com o resultado dessa pesquisa, percebi uma recorrência dessas mulheres a profissionais de saúde mental devido a esse estresse emocional que elas vivenciaram durante o isolamento. Além disso, talvez um fator principal foi enxergar a violência com um novo olhar, porque, segundo as entrevistas, não foram relatados nenhum evento de violência física, mas, segundo os dados do Brasil, a gente percebe um aumento da violência física e do feminicídio durante o período da pandemia, mas isso não foi relatado pelas entrevistadas. Aí eu deixo uma indagação. E essas mulheres não relataram episódios de violência por medo, ou porque de fato não aconteceram, ou porque não se sentiram à vontade para conversar com uma outra pessoa que desconhecida sobre a experiência que elas de fato vivenciam. Mas o mais interessante dentro dessa coleta de dados, como resultado, foi a queixa das instituições de saúde, instituições que são ligadas a essas mulheres para atender suas demandas, principalmente instituições de acolhimento que antes da pandemia, elas tinham uma vivência maior como uma espécie de comunidade e se sentiram abandonadas, em alguns casos se sentiram deixadas de lado. O mais importante foi entender como a pesquisa conseguiu me promover um olhar sobre as instituições sociais, onde a gente busca muitas vezes por explicações dentro do cenário e do contexto de casa, de lar, mas a gente não consegue entender por que aquele cenário está sendo propiciado por um contexto e um comportamento tão violento. Quando a gente percebe dentro desses questionamentos e dessas experiências relatadas por essas mulheres nas entrevistas, como instituições que deveriam ser a base de segurança para elas, muitas vezes não a atenderam. Acredito que esse trabalho deve servir como uma rede de apoio, de acolhimento a essas mulheres que sofreram
não só na pandemia, mas ao longo da vida inteira. O papel aqui é deixar registrado para que outras mulheres talvez leiam esse trabalho, se identifiquem, denunciem, alertem as experiências que estão vivendo, para que possamos, enquanto sociedade, comunidade, principalmente acadêmica, promover meios de escuta, de prática, para que esses cenários de abandono, de violência e todas as suas subjetividades não ocorram novamente.